Na terça-feira, começará o trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fraudes no INSS. Para falar sobre a expectativa em torno desse assunto, a gente conversa aqui no Jornal da Manhã com o deputado federal pelo PDT de Minas, Mário Eringer. Deputado, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan mais uma vez. Bom dia, Nonato. É um prazer estar falando com vocês aqui. É sempre bom conversar política com vocês. Pois é, vamos falar um pouco desse início aí de possibilidade dos trabalhos da CPMI e do INSS. A gente tem, em um determinado ponto, um conflito de narrativas, que essas irregularidades teriam começado em 2019, não foram percebidas pelo governo anterior, mas também prosseguiram nesse governo. O que é que o senhor espera, deputado, desses trabalhos que têm início nessa semana? Nonato, eu vou participar dessa CPMI, é a primeira CPMI que eu participo depois de 24 anos. Eu nunca achei que CPMI ou CPI fossem mecanismos razoáveis de investigação. Os mecanismos razoáveis de investigação estão na mão da Polícia Federal, do Ministério Público e etc. As CPIs, elas têm sido usadas nos últimos anos somente para fazer política. Entretanto, nesse momento eu achei conveniente participar exatamente porque nós precisamos de desmistificar essa história, que a coisa acontece de uma maneira espontânea, rapidamente, e que de repente alguém sozinho, num determinado momento, determinou a mudança de tudo e tudo aconteceu. Eu tenho certeza absoluta que isso começou há muito tempo e isso teve conivência de muita gente para que atingisse o tamanho que atingiu. Nós temos notícias, inclusive, de mudanças estruturais dentro do Ministério da Justiça, que diz respeito às associações, aos sindicatos, que foram promovidas no governo anterior, onde o ministro da época era o atual senador Sérgio Moro. Nós temos muitas notícias que a gente precisa investigar. Eu não estou aqui para passar isenção e dizer que nada aconteceu durante o mandato do meu companheiro, amigo Carlos Lupe. A gente precisa dizer que aconteceu. A gente precisa responsabilizar quem deixou, quem viu, quem deixou passar, quem propiciou. Então, esse é o nosso objetivo lá agora, é esclarecer a população mais rapidamente como é que funciona isso, preparar mecanismo para a punição dessas pessoas, para tentar ver se isso não acontece mais e, principalmente, repor as perdas das pessoas que foram roubadas nesse evento. Deputado, bom dia. O senhor tocou em um ponto que eu acredito que a população sente, né, que é hoje em dia, a utilização da CPI, CPMI, não importa qual seja aí nesse meio, nesse cenário que eu quero dizer, para a utilização para palco político, né? Então, a gente vê cortes em redes sociais, né? Muitos deputados ali querendo se autopromover, fazendo cortes ali, jogando para ganhar likes, ganhar views. Em um assunto como esse, que é tão delicado, o que essa CPMI pode fazer de diferente para que a gente não tenha um resultado que não seja concreto em um assunto que foi devastador nesses últimos anos? Paula, obrigado pela pergunta, porque as pessoas às vezes deixam passar esse aspecto das CPIs. Normalmente, inclusive, já virou moda dizer que toda CPI termina em pizza, né? Negócio absurdo a gente imaginar que um mecanismo que era um mecanismo com o objetivo de facilitar com que as minorias pudessem investigar os governos, as maiorias, passou a ser tratado como um espaço para se promover, para autopromoção. Eu não sei, sinceramente, como nós vamos poder fazer isso para mudar. Mas eu espero, estando lá, tentar imprimir nessa CPI, claro, com a minha pequena parte, eu não sou a maioria naquela CPI, com a minha pequena parte, que bom. O objetivo de chegar ao âmago da questão, resolver o problema para evitar que tenhamos mais problemas. Não tem ilusões que não ocorrerá nenhum facciosismo, nenhum factoide, sabe? Não tem ilusão, mas tenho certeza absoluta que nós vamos tentar. Vamos tentar trabalhar de maneira séria, que o Brasil precisa de passar a respeitar mais as suas instituições, mas as instituições precisam se fazerem respeitadas. Realmente, há muito tempo, as CPIs, CPMIs vêm se autodestruindo. Deputado, nós temos também a participação dos nossos comentaristas, a Mônica Rosenberg, o Gesualdo Almeida. Gesualdo, a sua pergunta agora. Deputado, muito bom dia. Deputado, o senhor disse que participou de uma CPI há 24 anos atrás, e essa é nova. Hoje, os deputados vão querer corte, like, seguidores, como disse, bem observou a Paula. Portanto, minha pergunta é dupla para o senhor. Primeiro, uma vez que a CPI investiga fato certo,
Esse fato certo, qual o período de investigação? Envolve apenas o governo Lula ou os governos passados também? E segundo, como nós podemos blindar essa CPI de uma exposição pública desnecessária apenas para a busca de likes, de views e, sobretudo, de cortes em redes sociais dos deputados? Bem, Gesualdo, você tocou num assunto importante, fato específico. O fato havia uma grande fraude, uma grande roubalheira, que foi detectada num determinado momento e está sendo investigado. Agora, esse fato específico, ele não nasceu de geração espontânea naquele determinado momento. Então, esse fato específico precisa ser ampliado para o passado exatamente para saber onde começou. E nós sabemos, e nós já vimos, nós já levantamos dados que eles começaram muito antes do atual governo. E não estou aqui para proteger o atual governo, eu estou aqui para procurar o foco, a verdade, onde começou isso. Então, se precisar de recuar a 2019, a 2015, onde tiver de recuar, na minha opinião, tem que recuar. A gente precisa de buscar a origem para entender o modus operandi desse pessoal. Eu não tenho dúvida nenhuma que o fato específico está caracterizado, mas ele temporalmente ele se estende ao passado. Então, isso aí a gente precisa ver. E para a gente evitar que isso se torne um carnaval, um circo, nós vamos precisar muito. Eu sei que vocês não têm responsabilidade nenhuma com as posturas dos meus colegas, dos nossos colegas, e nem com a minha, naturalmente, nesses eventos. Mas nós vamos precisar muito que as pessoas deem mais atenção à parte séria do negócio do que a parte jocosa, do que a parte do like, a parte de bombar, que isso virou moda, vocês sabem disso. As pessoas hoje estão produzindo conteúdos falsos e sobrepondo aos conteúdos jornalísticos de uma maneira muito mais fácil, até porque todo mundo hoje é influenciador, todo mundo hoje tem rede social, o que, na minha opinião, distorce muito fortemente as relações entre todas as pessoas, não só na política, mas na vida como um todo. Não é simples a gente vencer isso, mas eu tenho certeza que se nós nos ombrearmos e tratarmos a CPI de maneira mais correta, menos jocosa, menos histriônica, nós teremos uma CPMI menos pizza. Mas é difícil. Mônica, a sua pergunta? Deputado, eu fico menos preocupada com o aspecto circense da CPI, porque é natural, é um grupo de políticos que tem sim que está pensando na eleição, então que eles usem as redes sociais, que os senhores usem as redes sociais da forma como cada um acha melhor. Para explicar o que está acontecendo ali, não me incomoda tanto quanto o fato de que muitos não entendem que a CPI tem poder de polícia e pode sim, o senhor falou muito bem, buscar a verdade, em vez de ficar buscando culpados, porque nós temos a mania de querer encontrar logo um culpado para apontar o dedo e esquecer de procurar as soluções. O senhor falou, vai voltar talvez até 2015, de realmente procurar onde que começou, onde começaram esses gargalos, como desmontar os gargalos, como criar mecanismos para que eles não se repitam. E aí a minha pergunta para o senhor é assim, a última CPI que realmente trouxe resultados foi a dos Correios. Foi uma CPI que desembocou na investigação do Mensalão, que houve punições e que provocou uma mudança cultural no Brasil. Eu já vi números que indicam que essa que vocês estão iniciando agora será maior ainda do que aquela dos Correios e será um novelo maior ainda do que a Lava Jato para desatar. O senhor acredita que realmente conseguirão levar ao ponto de chegarem a punições e a uma mudança cultural de estrutura dentro do Ministério para que o mais importante que isso nunca mais se repita? Mônica, a sua pergunta é uma pergunta assim, perfeita. Eu acho que essa questão circense, você me desculpa o termo que você usou, ela atende a muitos palhaços que por ali possam passar. Eu não entendo assim. Eu acho que as pessoas, é claro, podem usar para se promover nas suas eleições, nas suas bases, mas tem que tomar um cuidado médio, até porque cada pessoa ali representa um poder, o nosso poder, o poder legislativo, e é esse poder que nós precisamos de defender, com esse mecanismo da CPI que nós precisamos defender, para que esse mecanismo funcione, como você mesmo lembrou, na CPMI dos Correios. Eu não tenho ainda a dimensão desse tamanho tão grande que você falou aí, mas se você falou é porque você sabe, você está investigando, você está apurando, que é a função correta do jornalista, do comentarista. Então, você sabe. Agora, eu entendo que a solução para isso e a nossa tentativa tem que ser exatamente essa.
é descobrir como isso aconteceu para a gente criar mecanismos profiláticos, para a gente criar mecanismos para que isso não se repita, para que isso não aconteça de novo. E sim, punir adequadamente todas as pessoas que estiverem envolvidas. Não importa de que partido sejam, não importa nem que seja do meu. Eu tenho compromisso com a verdade e com a investigação. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem que ser desse jeito. E se todos nós fizéssemos isso, se todos nós fôssemos para lá, imbuídos da responsabilidade de fazer uma investigação, claro que a CPI continua sendo um grande mecanismo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu espero que nós consigamos isso. A gente tem, naturalmente, muitas vertentes dentro dessa investigação para a gente apurar, para a gente trabalhar. E eu espero, sinceramente, que nós possamos, não vai ser num curto espaço de tempo, mas que nós possamos avançar o máximo possível para conhecer o modus operandi, para conhecer de onde vem, por que vem, como vem, para onde ia, exatamente para a gente entender nesse processo de corrupção, a gente possa fazer de uma vez por toda, pelo menos nesse processo, a gente fazer pelo menos a secção desse modus operandi. Deputado federal Mário Heringer, muito obrigado pela gentileza da entrevista, bom trabalho ao senhor e um bom início de semana aí nessa CPI. Muito obrigado, Nonato, obrigado, Paula, Josualdo e Mônica, sempre muito bom estar falando com vocês aqui no Jornal da Manhã. Abraço.